Meu querido palestrino, minha querida palestrina, fala comigo do Brasil e também do mundo afora. Palmeiras traz vitória muito importante do Rio de Janeiro para ficar na briga do Campeonato Brasileiro. Nesse vídeo também você vai ver reforço desembarcando no Brasil, fazendo exame médico e deve ser anunciado nas próximas horas ou mais tardar aí terça-feira. Você deve estar vendo esse reforço de peso que tá na thumb aí, reforçar a Sociedade Esportiva Palmeiras. Tem oferta pelo menino da base Thales e também vamos repercutir da fala do Abel Ferreira a respeito daquele pré-contrato que ele assinou com o Al-Sadd e também falando sobre a permanência dele, se de fato ele vai ficar no Palmeiras. Antes da gente começar, verifica a sua inscrição no canal, o seu like é muito importante. Lembra da funçãozinha hypar para você que assiste a gente pelo celular e não esquece, sempre tem link aqui no primeiro comentário fixo dos melhores produtos do Palmeiras para você ornamentar sua casa, seu corpo, sabe? Tem copo, caneca, tem de tudo lá, palestrino. Só você correr no link da descrição aqui que você vai achar, tenho certeza, algum produto que vai te agradar da Sociedade Esportiva Palmeiras. Fechado? Dito isso, vamos falar do nosso Palmeiras nessa primeira edição do nosso canal Notícias Meu Verdão. Vem comigo. Meu querido palestrino, eu quero começar o vídeo de hoje já pedindo desculpas para vocês, a minha voz não está das melhores. Quem acompanha o canal direto, quem vem, às vezes nem espera o vídeo sair, procura direto no canal para ver se a gente já tá aqui comentando algumas notícias do Palmeiras, deve ter notado que esse final de semana eu não subi vídeo nem no sábado, nem no domingo. Cara, estou me recuperando de uma gripe fortíssima, acredito que vocês já devem estar percebendo pela minha voz, então eu peço desculpas, tá? Tô aqui lutando contra mim mesmo, o corpo só pede descanso, cama, mas eu preciso trabalhar, isso aqui é o meu sustento e é por isso que eu sou muito grato por vocês estarem do outro lado, tá bom? Peço desculpas, a voz não tá das melhores, mas vamos seguir aqui da forma que Deus permite que a gente siga nesta manhã de segunda-feira. Seguinte, palestrino, o Palmeiras ontem, por mais que traga uma baita de uma vitória, um baita de uns 3 pontos na conta da gente aí para seguir colados no líder Flamengo. Flertou com a derrota lá no Newton Santos contra o Botafogo, tá? Mas o que mais importa, de fato, é a vitória, é os 3 pontos marcados aí na conta do Felipe Anderson, que faz um baita de um golaço, numa bola trabalhada com o Flaco Lopes recuperando a bola, toca pro Vitor Roque, o Vitor Roque com a cabeça erguida, vê o Felipe Anderson disparar no facão e essa bola ele fica cara a cara com o goleiro e ele mete lá um golaço e que bom, cara. Fico muito feliz. Felipe Anderson, eu nunca duvidei do talento dele. Para mim ele precisa de sequência e tá sendo muito subestimado por muita gente. Tem uma galera da torcida que chama o cara de bagre. Eu acho isso uma puta de uma injustiça. Nós jogamos ontem com uma proposta de jogo fechadinha, né, para segurar um pouco o Botafogo. Um Botafogo jogando também aí com a equipe muito mesclada, pensando no jogo da Libertadores dessa semana, né, contra a LDU. Vai ser parada dura para eles porque eles vão pegar altitude, né, nesse jogo. Então pouparam alguns dos seus jogadores, o que acabou facilitando um pouco a vida do Palmeiras, né? E o nosso próprio professor Abel Ferreira, como de praxe, como ele gosta de fazer, ele pega os seus pontas, os seus alas e põe para marcar com uma linha bem baixa mesmo, tanto Felipe Anderson como também o Facundo Torres, ajudando a segurar ali a retranca do Palmeiras e ajudou muito aí o Palmeiras a segurar essa vitória magrinha de 1 a 0, mas os 3 pontos é o importante. Uma coisa que eu não entendi foi a escalação do Facundo Torres. Eu entendo o Felipe Anderson, para mim tem muito mais talento que o Facundo Torres, mas vocês perceberam que ontem o uruguaio ele teve mais uma partida muito abaixo, né? Toda vez, cara, de todos os passes que ele recebe, que ele, quem sabe, ele pode pensar o jogo, ir pra frente, dar um corte, sei lá, fazer uma jogada individual. Ele sempre faz aquela jogada de caranguejo que a gente sempre fala, né? Ele pega a bola, gira, toca de lado, toca pro outro, quando não, toca pra trás. Tá se mostrando um jogador muito limitado. Lógico, torço demais pro Facundo Torres nos surpreender, mas até o momento tem sido um jogador que custou caro para a Sociedade Esportiva Palmeiras, mas ganho técnico até agora, eu acredito que não convenceu muitos de nós. Então assim, eu não sei qual que é a preferência do Abel, não sei se ele quis poupar alguns jogadores, o Maurício também, que não entrou como titular, não sei. Deve ser uma questão aí de poupar, vou acreditar, vou dar um crédito pro Abel, porque o Facundo Torres ele não vem demonstrando um bom futebol há um bom tempo. Quero falar aí também das baitas defesas que o Everton fez, né? 2 defesas principais lá que fechou o gol. E aí parece que o Carlos Miguel chegando no Palmeiras, já vamos falar
na sequência. O Everton tá vendo essa concorrência chegar para ele e agora tá baixando o Neuer nele, ele fazendo boas defesas. E é claro que essa concorrência, de fato, ela é muito boa para o Palmeiras, porque faz os jogadores se empenharem muito mais na posição, né? Eles não ficam acomodados. E ontem o goleiro Everton salvou o Palmeiras. Ontem desceu de fato o Neuer nele, ele fez duas defesaças, pelo menos no primeiro tempo aí, contra o Botafogo, salvando o Palmeiras de tomar o gol do adversário. Preciso falar também do volante argentino Aníbal Moreno. Seria injustiça da minha parte, né? Nós criticamos muito ele aí pela cabeçada que ele deu, prejudicou o Palmeiras lá no jogo contra o Corinthians, pediu desculpa, muita gente não desceu, crucificou o jogador. Mas, cara, ontem ele fez uma partidaça também pelo Palmeiras, marcou muito no meio de campo. E, ó, vou falar um negócio pra vocês, hein? Armou jogo também como ninguém, hein? O que se espera de Felipe Anderson, o que se espera de Facundo Torres, o que se espera de Maurício, que entrou na segunda etapa lá pelo Palmeiras. Ontem o Aníbal desarmou e armou jogadas, contra-ataques, né, para o Palmeiras. Ele dando aí de fato a volta por cima, jogando caladinho, depois do erro que ele cometeu, depois das desculpas que ele pediu, volta a campo e mostra que tem talento para seguir aí como titular da Sociedade Esportiva Palmeiras, tá? Então você que ficou ressabiado e bravo com ele, eu também fiquei. Puta de uma atitude juvenil lá no jogo contra o Corinthians. Nos últimos jogos que o Aníbal fez, nos últimos dois, o Palmeiras foi muito bem, tanto pela Libertadores quanto agora nesse jogo contra o Botafogo. Parabéns ao Aníbal. E ó, vocês perceberam que o Danilo entrou no segundo tempo pelo Botafogo? Cara, o Danilo é um jogador que o Palmeiras literalmente perdeu, tá? Era pra esse menino estar aqui, sendo repatriado pelo Palmeiras. Que joga de bola esse Danilo, o moleque é incansável, está em todos os setores do campo. Ele também desarma, ele também arma jogo, ele dá opção de passe e é sempre pra frente, diferente de seu Facundo Torres, né, o Danilo. Infelizmente, tá vestindo a camisa do Botafogo. E eu tô falando dele porque o Aníbal ontem, pra mim, a partida dele foi tão boa que ele se equiparou com o nível técnico do Danilo, que entrou na segunda fase pelo Botafogo. Então parabéns ao Aníbal e a gente fica muito feliz, no meu caso pelo menos, que ele tem dado a volta por cima e a gente viu que aquela derrota pro Corinthians não afetou o mental do jogador, pelo menos isso é o que é aparente. Vamos falar aí também dessa dupla Vitor Roque e Flaco Lopes. Primeiro exaltar o Abel mais uma vez, fico feliz que ele não foi teimoso, ele viu que deu resultado e ele segue dando aí sequência para essa dupla de ataque. Verdade, ontem não funcionou muito bem, apesar de que o gol que o Felipe Anderson faz é de uma jogada que sai do Flaco Lopes, Vitor Roque, passe em diagonal, Felipe Anderson chega no meio, ali como um atacante mesmo no facão e faz aquele golaço, né? A gente tem que ressaltar isso daí. Parabéns ao Abel por manter esses jogadores, mas ontem o Flaco e o Vitor Roque tiveram uma partida um pouco abaixo do que nós esperávamos. Eu não vou crucificar ninguém aqui, tá, gente? Palmeiras teve pouco tempo para treinar. O Abel falou na entrevista que foram 12 horas só de avião para voltar lá naquele jogo de quinta-feira que nós fizemos uma partidaça contra o Universitário. Então, assim, perna pesada, alguns jogadores deu para perceber que estavam sentindo cãibras, então não vou crucificar. Mas ontem o fato é que a dupla não funcionou muito bem. Ontem eles estiveram abaixo do que era esperado. Mas acredito que com a sequência que o Abel deve dar, espero que dê, vai render muitos frutos, tanto o Flaco quanto o Vitor Roque sendo essa dupla de ataque nosso. Segundo tempo, o Abel ele mexe, e assim como eu elogiei, agora eu vou fazer uma crítica ao Abel. Eu não entendo as mexidas que o Abel fez, não surtiram resultado, tá? O Maurício entrou no segundo tempo, para mim devia ter sido titular, mas eu acho que foi uma questão de poupar mesmo, por isso que o Facundo Torres entrou. No segundo tempo entrou alguns jogadores, o Luigi entrou, o Maurício entrou, outros jogadores também entraram e o Palmeiras, o fato é que retrancou de vez, né? E foi o que eu falei pra vocês, flertou com a derrota. O Botafogo teve alguns momentos, aliás, boa parte do tempo que o Botafogo foi muito melhor que o Palmeiras, tá? Flertamos com a derrota, contamos aí com os milagres do goleiro, o Everton, e o fato é que a gente tem que valorizar a vitória, né? Mesmo com os 3 pontinhos, né? Com um azerinho magro, isso foi muito importante. O Palmeiras caiu de produção quando substituiu seus principais jogadores. E aí aqui uma ressalva pro Luigi, né, meu? Ô, irmãozinho, você é um garoto aí de que 19, 20 anos, você tem, Luigi? Não sei exatamente agora. Faltou perna pro nosso menino, hein? Caramba, teve uma bola lá que ele não conseguiu alcançar, era só ele e o gol. O goleiro já tava vendido, né, no finalzinho, pra fazer 2 a 0 e matar logo o jogo, ele me perde aquilo. O coitado ficou lá sozinho na frente também brigando, é verdade.
uma disputa muito grande física do Luigi com os zagueiros do Botafogo, mas, pô, você é um menino jovem, velho. Faltou perna pra você, né, meu querido? Assim, a oportunidade passa pra você, você tem que aproveitar, Luigi, porque se você não aproveitar, o Palmeiras vai acabar passando você pra frente aí, e aquela ideia de que a gente acredita, eu acredito que você ainda pode ser protagonista, porque eu sei que você tem talento. Ontem, cara, você deixou a desejar, tá? Mas, enfim, tem os prós e os contras. Ele entrou, não deu muito resultado. Espero que nas próximas oportunidades que o Luigi tiver a oportunidade, ele deixe o dele. Porque naquele golzinho faltou perna, hein? Eu não sei o que você acha, hein, Palestino? Posta aí nos comentários, mas pra mim, faltou perna do nosso menino Luigi, tá? É isso aí, valorizar, Palestino, a vitória lá no Newton Santos. Uma vitória que foi complicada pro Palmeiras, mas um baita de um resultado. 3 pontos na conta, com um jogo a menos que o Flamengo, né, que foi lá e goleou o time do Internacional. Eles vão ter aí um confronto pela Libertadores na sequência também, os dois. Flamengo com 4 pontos de diferença do Palmeiras, a gente com um jogo a menos. E justamente o jogo a menos, sabe quanto que é? Contra o Santos, que tomou só de 6-0, porque era pra ter sido mais pro Vasco da Gama. Esse coitado desse time do Santos aí vai tomar muita traulitada e vai ser sofrimento pro torcedor santista até o final do ano. Se não cair pra Série B, hein? Tem essa. Vai ser da hora ver um Santos e um Corinthians na Série B no próximo ano de 2026. Porque o Corinthians, vocês perceberam, né? Perdeu mais uma dentro de casa. E aí que gera revolta em todos nós, porque só o Palmeiras não consegue vencer os caras. É impressionante. Mas os outros crimes, vai lá, o Bahia vai na casa dos caras e pau nos caras. Vai lá enfrentar o Juventude em Caxias, eles tomam taca pro Juventude. E nós não conseguimos vencer os caras. É impressionante, cara, isso não me desce. Sinceramente, um time falido. E a torcida do Bahia, lá, né, na Neoquímica Arena, que vergonha pros caras, né, mano? O Bahia chegando lá na casa dos caras, falou, ó, time falido, gritando pros caras. Foi lá e pagou a multa de um menino da base do Corinthians e levou embora mesmo. E os corintianos estão tudo bravo. E tem mais a cereja do bolo, hein? Carlos Miguel quase aí assinando com o Palmeiras. Os caras estão vivendo uma fase impressionante, tá? Quero saber, precisava dar esse pitaco pra vocês. Quero saber qual que é a opinião de vocês sobre a vitória do Palmeiras contra o Botafogo. Posta aqui nos comentários, Palestrino. Vitória muito boa pro Palmeiras. E vamos lá, vamos seguir aqui com o nosso projeto de noticiário, falando aí um pouco, repercutindo, né, sobre as falas do Abel Ferreira. Vou trazer as aspas dele aqui, o assunto polêmico ainda do Al-Sadd. Ele foi questionado, Palestrino, depois da vitória do Palmeiras, né, se o acordo de seu clube com o Al-Sadd do Catar ajudaria numa possível renovação contratual para seguir no Brasil até o fim de 2027. O treinador, porém, manteve seu futuro ainda em aberto, mas segura que eu vou dar minha opinião para vocês a respeito dessa fala, que eu vou trazer as aspas para vocês. Quero lembrar, para quem não tá a par do assunto, acho muito difícil, mas é importante a gente sempre lembrar, o Abel assinou, tá comprovado um pré-contrato, uma carta de intenção, seja lá do que os caras queiram chamar. Ele assinou, ele teve em um certo momento intenção de sair o Palmeiras e não avisou ninguém. Esse é o fato, ele foi lá e assinou esse negócio, aí o Palmeiras foi campeão do Campeonato Brasileiro 2023, ele meio que mudou a chavinha, falou assim, ó, putz, mano, que besteira que eu fiz. E aí a bomba estoura no ano seguinte, janeiro de 2024, vem essa história aí. Palmeiras coloca panos quentes e recentemente, foi depois mais de um ano, né, esse processo correndo na FIFA em sigilo, foi resolvido, o Palmeiras vai ceder uma parte que poderia receber do jogador Giovani, que hoje está no Al-Sadd, para quitar essa multa que foi gerada por causa desse pré-contrato que o Abel assinou sem falar com ninguém. Esse é o fato, Palestrino. Você gostando dele ou não, é fato. Contra fatos, não há argumentos. Então, para você que ama o Abel de paixão aí, eu não te julgo por isso, porque eu gosto muito do treinador também. Mas, cara, isso é um fato. Eu não tô dando opinião. Aconteceu isso, essa é a realidade, lógico, ele vai ser muito questionado, né, nos próximos dias a respeito disso aí, mas essa história deve abafar, tá, com o tempo. Mas vamos lá, ó, as palavras do professor Abel Ferreira sobre tudo isso, né, sobre a assinatura do pré-contrato e também falando sobre o seu futuro. Olha o que ele disse, Palestrino, abro aspas aqui para ele. Já estava preparado para essa pergunta, palavras do Abel. No final de 2023 tive mais uma vez a possibilidade de sair, em condições extraordinárias. Então certamente esse pré-contrato que ele assinou era para ele ficar mais rico do que ele já está hoje no Palmeiras. No final de 2023, depois de sermos campeões contra o Cruzeiro no Mineirão, eu disse, eu fico. Essa imagem está por todo lado. Fiquei pelos meus jogadores, pelo meu staff e pela nossa torcida.
Fico porque sou um treinador de relações, de projeto. A maior prova de amor não é dizer todos os dias eu te amo, mas escolher ficar mesmo quando era mais fácil ir embora, como outros treinadores fizeram na mesma situação que eu, disse o Abel Ferreira a respeito do questionamento sobre o pré-contrato que ele assinou. E aí também respondeu o Palestrino sobre o seu futuro, olha só. Aspas novamente para o Abel aqui. Em relação ao meu contrato, se fico ou não fico esse ano, quem vai decidir é a minha família, mas não é momento para decidirmos o que quer que seja. O importante não foi nem nunca será o Abel. O mais importante será sempre o que for o melhor para o Palmeiras. Nenhum de vocês me conhece, nem vocês, nem quem está a comentar, porque se quisessem realmente me conhecer e saber quem é o Abel, iam perguntar às pessoas que trabalham comigo, não a jornalistas que não gostam do Palmeiras ou do Abel, fecho aspas para ele, dando aquela baita daquela alfinetada nos jornalistas, né? E nós aqui, muitas vezes sendo amendoim, fazendo críticas muitas vezes ao trabalho dele, críticas honestas, tá, Abel? Não é porque a gente não gosta de você, pelo menos da minha parte, são críticas de realmente, muitas vezes o seu time não tem desempenhado dentro de campo. Na minha opinião, você recebe muito bem, né? A sua comissão é muito bem paga para certos jogos o Palmeiras fazer muito abaixo. Jogos como esse contra o Botafogo, eu entendo uma baixa produção do Palmeiras. Para mim é natural por causa da sequência. O Palmeiras jogou quinta-feira, gente. Mal chegou na academia de futebol na sexta e mal teve tempo para treinar nesse jogo de domingo contra o Botafogo. Então eu entendo essas coisas. Só que tem outros jogos, como aquele do Corinthians que o Palmeiras perdeu, tanto na Arena Corinthians quanto dentro do Allianz Parque, que, Abel, cara, você pediu para ser criticado. O Palmeiras não teve postura dentro de campo. Era para o Palmeiras ter realmente apresentado um melhor futebol. Aí tem teimosia, tem um monte de coisa que a gente podia falar, já falamos nos vídeos passados. Mas enfim, as críticas que eu faço no canal a você, Abel, são legítimas de um sentimento de um torcedor honesto e verdadeiro do Palmeiras que acredita que você, como um bom treinador e com o elenco que você tem na mão, a gente pode ter muito mais frutos do que o Palmeiras vinha entregando nos últimos tempos. Quero saber a opinião de vocês, o que ele falou aí sobre o pré-contrato. Falou, mas deu aquela sabonetada, né? Não admite que errou nem um minuto, infelizmente, mas também deu aquela sabonetada de que é a minha família que vai decidir. Tem muita gente já falando que esse contrato com o Abel de renovação já está assinado com o Palmeiras. Eles só estão esperando a melhor hora para anunciar essa história, tá bom? Você gostaria da permanência do Abel Ferreira no Palmeiras? Quero saber a sua opinião. Posta aqui nos comentários. E se você é daqueles que fala fora Abel, tudo bem, eu te respeito também. Coloca aqui nos comentários. Eu ainda estou muito em cima do muro. Eu acho que essa renovação tem que ser feita apenas no final do ano, até para ver o que ele vai entregar com esse elenco do Palmeiras até o fim de 2025. Essa é a minha opinião, quero saber a sua. O comentário tá aí, vou observar, quando puder respondo todo mundo. E vamos lá, Palestrino, vamos repercutir algumas coisas que pipocou aí no sábado, no domingo, que eu acho que é interessante pra gente trazer pro canal aqui, ó. Primeiro nós vamos falar da cria da academia, o Thales, que não está tendo muitas oportunidades agora no time de cima, tá amargando aí no banco de reservas, tá? É o seguinte, ele foi formado, né, como todo mundo sabe, nas categorias de base do Verdão. O nosso atacante Thales é um dos destaques do Palmeiras e foi promovido, né, para a equipe principal comandada pelo professor Abel Ferreira neste ano de 2025. O jovem negocia, tá, ó, informações aqui importantes, já vou dar os créditos, com o Olympiacos da Grécia e pode deixar o Palmeiras nesta janela de transferências. A informação, Palestrino, foi amplamente divulgada, primeiramente pelo jornalista Vene Casagrande e depois ela foi confirmada pelo portal Nosso Palestra. Então, ó, nosso menino Thales pode estar dando adeus à Sociedade Esportiva Palmeiras e ir jogar em um clube da Grécia. Clube este que até o Gustavo Scarpa esteve por lá recentemente, né? Artilheiro aí do Sub-20 do Verdão em 2024 com 32 gols marcados, o atacante Thales igualou as marcas do recente não, já faz um tempo, né? O Wagner Love, acho que ele ainda tá jogando a Série B, o Wagner Love, né? Deu muita alegria pro Palmeiras quando chegou por aqui, né? Em 2022, né, ele fez essa proeza, né, igualando os números com o Wagner Love e também com o Papagaio em 2018, outro atacante que esteve por aqui e já foi embora do Verdão. Thales foi consagrado aí como um dos melhores artilheiros do século do Palmeiras em uma mesma temporada do Campeonato Sub-20 do Verdão. Em todos os casos só foram computados gols em partidas oficiais, outras partidas que ele marcou também,
que eram mais um amistoso e tudo mais, não foram registrados nessa conta que traz o pessoal do nosso palestra. O Thales pode ser negociado, informação muito relevante. Não tive acesso a valores, tá? Eu vi uma galera comentando de 8 a 10, 12 milhões de euros. Acho que é uma grana muito boa pelo menino, hein? Para um menino que não tá jogando, não tá performando no Palmeiras, não tá tendo também tantas oportunidades. Você acha que o Palmeiras deveria vender o Thales? Posta aqui nos comentários, Palestrino. Qualquer coisa nova que aparecer sobre o jogador, eu trago aqui para vocês no canal. Eita, e vamos finalizar com essa foto aí, que vai ter muito corintiano sem dormir, os olhos avermelhados pela fase da equipe, perdendo na Neoquímica Arena, jogador lesionado, tomando embargo da FIFA. E merece, cara, porque não paga jogador, tem que tomar embargo mesmo, tem que sofrer sanção. É o fato, cara, e eu falo isso, não é só porque é nosso rival. Se fosse com o São Paulo, se fosse com o Palmeiras, eu seria verdadeiro e honesto aqui, teria que sofrer. O Palmeiras, graças a Deus, paga suas contas em dia, não deve nada pra ninguém hoje, muito bom isso daí, eu fico muito feliz como palmeirense. Mas o Corinthians vive exatamente o oposto. Os caras estavam até zoando o Cuiabá um dia desses aí, de que agradecendo o Cuiabá por ter cedido o Ranieri de graça, cara. Olha o nível que chegou o Corinthians. E ó, essa foto aqui é pra deixar o corintiano mais louco da vida nesse final de semana. Seguinte, Palestrino, o goleiro Carlos Miguel, esse camarada aí sorridente que está na sua tela, desembarcou no início da manhã deste último domingo lá no aeroporto de Guarulhos para assinar contrato com o Palmeiras. Jogador de 26 anos de idade e alto, hein, bicho? O cara é uma muralha, 2,4 metros de altura, acertou o acordo para disputar as próximas 5 temporadas pelo maior campeão do Brasil. Com um passado ligado ao nosso arquirrival Corinthians, clube que o projetou para atuar no Nottingham Forest da Inglaterra, o goleiro amenizou a relação com o agora maior rival de sua carreira. Aspas para o Carlos Miguel aqui, cedidas, né? Trazidas diretamente, colhidas pelo Globo Esporte. Olha só, futebol é assim, futebol nunca espera o dia de amanhã. Jogador de futebol tem que estar preparado para todas as adversidades da vida. Vejo isso como uma coisa normal, discursou o Carlos Miguel quando questionado a respeito do seu rival Corinthians. E cara, ele tem que ter respeito pelo Corinthians mesmo. Eu como palmeirense, eu não critico ele. Quando ele tava no Corinthians, muita gente fica brabo aí que ele cantou a musiquinha do Mundial. Véi, pega essa musiquinha do Mundial e manda pro inferno, velho. Que se dane, passou. Lá, ele defendia os interesses do Corinthians naquela época. Ele tinha que puxar sardinha para a torcida do Corinthians. Lógico que ele vai cantar musiquinha, gente. Ele fez isso e outros jogadores cansaram também de fazer isso, né, um tempo atrás. E teve muita história pra gente analisar de jogadores que jogaram lá e vieram pra cá e jogaram muita bola, velho. O Viola foi um desses jogadores. Edmundo, né? Não lembro como que foi, né? Se ele jogou primeiro no Palmeiras, agora me ajudem aí os mais antigos do canal. Mas Edmundo, cara, tá aqui, é tratado também como ídolo no Palmeiras. Jogou no Vasco da Gama, jogou no Corinthians também, o Edmundo. Então, cara, vamos parar com esse negócio. É um bom goleiro que o Palmeiras está contratando e eu entendo perfeitamente a situação que o Carlos Miguel chega por aqui. Agora, ele defende a família palestrina. Não vai ficar cantando musiquinha de Mundial mais, né? Não cabe. A gente sabe disso. E você pode ter certeza, quando tiver oportunidade no Palmeiras, o Everton vai se coçar, viu? Porque é um bom goleiro. Essa é a minha visão. Bom goleiro que o Palmeiras está trazendo. Como você viu na thumb, de fato, esse é um reforço de peso. Teve poucos jogos pelo Corinthians, teve aqui, eu acho que 3 jogos pelo Nottingham Forest, mas pra mim, nos poucos jogos que ele teve pelo Corinthians, ele já mostrou que ele é um puta de um goleiro e pode ajudar demais. Pra gente finalizar, Palestrino, o Carlos Miguel, ele já deve ter feito, né, os exames médicos no Palmeiras, porque ele chegou ontem no domingo e deve ser anunciado, né, nas próximas horas, ou quem sabe nesta terça ou quarta-feira, pelo Palmeiras. Então o anúncio dele, você pode estar assistindo esse vídeo, o Palmeiras deve estar colocando lá no seu canal oficial TV Palmeiras o anúncio do Carlos Miguel, tá? Muito bom, gostei da contratação, parabéns Anderson Barros, Holanda, Leila Pereira, parabéns, cara. Quando vocês fazem coisas que de fato são assertivas, eu não tenho problema nenhum em trazer aqui e falar os fatos para vocês. Parabéns à diretoria por essa baita contratação que já era especulada há um tempo no Palmeiras. Eu acho que é um puta de um acerto do Verdão, tá? E ó, acho que não vai demorar muito para ser titular não, tá? É um feeling que eu tenho. Quero saber a opinião de vocês, hein? Ó, comentários aqui embaixo. Quero saber o que vocês pensam da chegada do Carlos Miguel e tenho certeza que você deve estar contente porque, ó, o corintiano lá do outro lado deve estar maluco, cara. Os caras eliminou a gente da Copa do Brasil, tentaram jogar a crise pra cá. A gente ficou aí uns dias, eu também fiquei uns dias aí meio
baqueado com aquela derrota, mas os caras já esqueceram, velho, já caíram na realidade lá. E ó, o negócio lá é brigar pra não cair, hein? E tá perigando, hein, Curica? Tá perigando. 3 pontinhos só da zona de rebaixamento. Haha, se cuidem, hein? Se cuidem, porque esse ano vai ser difícil pro corintiano e nós vamos estar aqui pra dar risada na cara de vocês. Posta aí, Palestrino, eu quero saber a opinião de vocês demais aí sobre a chegada do Carlos Miguel. E desta forma, vou terminando por aqui, meu querido irmão palmeirense, que é apaixonado pela nossa Sociedade Esportiva Palmeiras. Muito obrigado pela sua presença por aqui. É você que faz esse canal acontecer. Sempre sou grato por todos vocês, meus inscritos, que acompanham o canal aqui diariamente. Peço desculpas novamente, tô meio baqueado aqui, minha voz tá meio complicada, mas estamos trazendo sempre conteúdo do nosso Palmeiras, sempre aí, né, com opiniões sinceras e repercutindo, porque eu não sou jornalista, trazendo aí informações que já foram checadas pelos veículos de imprensa, que são oficiais, a gente traz aqui e comenta em cima, tá bom? Obrigado demais, verifica a sua inscrição no canal, o seu like, se você não deu o seu like ainda, clica no botãozinho do like. Você que assiste a gente pelo celular, o botãozinho do hypar, Palestrino, faz isso, se ajuda muito o nosso canal quando você interage por aqui dessa forma, tá bom? E deixe seu comentário, eu sempre priorizo também aí para dar um tempo do meu dia para ler os comentários de vocês e assim que puder eu sempre estou respondendo a todos aqui no canal, tá bom? Vou indo nessa, que o Papai do Céu dê uma excelente segunda-feira, abençoada a todos vocês, eu volto no próximo vídeo e avante palestra.